Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Gestão Unesp, o programa que apresenta as ações da reitoria da universidade. No programa de hoje, nós recebemos o vice-reitor, o professor Sérgio Roberto Nobre. Professor Sérgio, muito obrigado por sua participação em mais um Gestão Unesp. Sou eu quem agradeço, Maíra. Muito obrigado. Professor, em 2019, nós estamos fazendo balanço nesse Gestão Unesp referente ao terceiro ano de gestão. O senhor, enquanto vice-reitor, é o presidente do CEP, né, que é o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desses 3 anos de gestão, como tem sido o diálogo com a comunidade a partir das ações do CEP. Bom, de fato, 3 anos, encerramos o terceiro ano, agora estamos iniciando o quarto e último ano da nossa gestão, da gestão Sandro e Sérgio, e nós tínhamos uma proposta. Quando nós iniciamos a gestão, nós tínhamos uma proposta que já havia sido apresentada na campanha eleitoral. A proposta era organizar algumas coisas que nós entendíamos que não estavam boas. E com isso nós tivemos que preparar o material, preparar as discussões e levar para o CEP. E o CEP acolheu com muito afinco, gostou das propostas que nós fizemos e aos poucos nós fomos amadurecendo, sempre valorizando a questão acadêmica, amadurecemos e conseguimos fazer com que pudéssemos ter algumas modificações naquilo que estava sendo criticado anteriormente. Professor, ao longo então desses anos, né, o CEP ele pautou várias questões de grande relevância para a universidade, para essas modificações, como você pontuou, mas também de grande repercussão, né, dentro da comunidade, exatamente por um processo de mudança que a gestão, né, tanto do professor Sandro como o senhor, tem implantado ao longo, né, desses 3 anos de gestão. Um item, né, que começou a discussão no CEP também foi algo que vocês trouxeram desde o momento da campanha, que era pensar a inovação curricular da universidade, a dimensão, né, do ensino à distância, como isso pode ser aplicado, né, considerando a qualidade dos nossos cursos de graduação, ainda presenciais, e um dos focos que ocorreu essa transformação no fim de 2019 foi do CENEP, né, o Centro de Estudos de Práticas Pedagógicas, no IEP3, né, que é o Instituto de Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas, agregando o CENEP e o NEAD nesse EP3. Como que isso, né, o que isso representa para a gestão? Representa, na verdade, um avanço pensando em futuro. Nós não podemos imaginar uma universidade hoje sem atividades ligadas à era da informática, e por isso o NEAD se incorpora ao CENEP, o antigo CENEP, e nós transformamos o CENEP, o antigo CENEP e o antigo NEAD no Instituto de Pesquisas Pedagógicas, né? A ideia é fazer com que esse instituto trabalhe a partir também das mídias e também das questões de sala de aula, de prática de sala de aula, possa trabalhar avançando no futuro, ou seja, oferecendo para a comunidade da universidade novas possibilidades de ensino. E isso é uma das coisas que está sendo ainda implementada. Nós estamos em fase de conclusão, mas esperamos até o final do ano conseguirmos ter pelo menos o início disso tudo. E vai ser de grande importância para o futuro da universidade. Professor, pensando também nesse futuro, na formação que a universidade propicia, né, a gente já teve a oportunidade de conversar com a pró-reitora de graduação e com o pró-reitor de pós-graduação sobre o PAADES, né, que é o Programa de Aperfeiçoamento e Apoio do Ensino, apoio à docência de ensino superior, pensando nesses nossos alunos de pós-graduação e que vão se tornar docentes, né, posteriormente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre a formulação disso em 2018, o lançamento do primeiro edital, que resultados que a gente tem e qual a perspectiva, né, de uma possível continuidade desse programa. Uma reclamação antiga, inclusive, que vinha por membros do CEP. O CEP questionava que muitas vezes alguns alunos que eram alunos dos cursos que não ligados às áreas didáticas, eles tinham dificuldades nos concursos que eles prestavam para efetivação na universidade, nas aulas práticas, porque eles não tinham experiência. Então faltava a eles uma experiência didática, embora sejam excelentes profissionais, excelentes cientistas, no entanto a experiência didática faltava. E o próprio CEP solicitou que nós pensássemos numa possibilidade de fazer com que o pós-graduando pudesse
atuar em sala de aula. E com isso, junto com a Prograde, na verdade, junto com a CCG e também com a ProPG e também a Câmara de Pós-Graduação, nós pensamos juntos e o CEP acompanhou as ideias vindas das duas câmaras e nós criamos o programa PAADES, né, que isso faz com que os alunos da pós-graduação possam ter a sua experiência didática. E muitos alunos da pós-graduação se interessaram e nós temos um grupo bom agora, um grupo grande de alunos que estão se envolvendo com o PAADES. Isso ganha todo mundo, ganha a universidade e ganha também os alunos que podem experimentar, que podem aprender a ser professor. E os alunos que terão contato com esses Exatamente. Docentes formados a partir desse programa. Exatamente, exatamente. Professor, também pensando a nossa graduação da universidade, a Unesp ela tem uma política de inclusão que é pioneira entre as universidades públicas, no sentido de reservar as vagas para alunos PPI, né, e alunos de escola pública, primeiramente, e dentro dessa cota de 50%, 35% para o PPI. A gente concretizou, né, essa meta, né, dos 50% recentemente, e baseado nos PPIs, né, era necessário pensar uma comissão de averiguação das autodeclarações desses estudantes, né, que ingressavam na universidade por meio desse sistema de cotas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que isso foi sistematizado ao longo dessa gestão para chegar numa averiguação que, infelizmente, tem culminado em algumas expulsões de estudantes. Não, esse pioneirismo, de fato, é da Unesp entre as 3 universidades públicas do estado de São Paulo. A Unesp começa isso, depois veio a USP, veio a Unicamp, e a Unesp, por ser a mais antiga e que começou a adquirir algumas situações que teve que se sair das situações, inclusive com denúncias. Houveram denúncias de pessoas que se autodeclaravam preto ou pardo, mas não eram. E essas denúncias culminaram com a necessidade de se criar uma comissão para se analisar essas autodeclarações. Claro, felizmente ou infelizmente, nós temos essa situação hoje. Esperamos que isso diminua, porque à medida quando passa o tempo e as pessoas percebem que a universidade está atenta e que aquelas pessoas que se autodeclaram de forma errada, essas pessoas têm o problema a enfrentar, que culmina com a expulsão delas. Então, nós tivemos que fazer isso. Nós temos uma comissão que está trabalhando muito em cima disso. O ano passado eles ficaram praticamente o ano todo. Esse ano a previsão é que essa comissão já iniciaram os trabalhos e que essa comissão termine em junho. Mas é isso. Mas o que a gente tem percebido, por conta dessa comissão agora que está institucionalizada dentro da universidade, estão diminuindo as autodeclarações falsas. Isso é bom para todo mundo. E sobre essa política de inclusão também é importante a gente falar sobre a permanência, né, desses estudantes. Vocês têm estabelecido critérios, parte do orçamento já destinado a essa permanência estudante. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Garantido. Nós temos garantido uma parte do orçamento para as pessoas de vulnerabilidade econômica. Estamos trabalhando e fazendo com que isso se fortaleça. Nos últimos 3 anos da nossa gestão, não teve nenhum aluno que precisasse de um apoio, qualquer tipo de ajuda, seja uma moradia, seja auxílio aluguel, ou seja, a bolsa de permanência, que ficou sem. Todos os que precisaram, nós conseguimos contribuir com eles para que eles pudessem permanecer. Mesmo não sendo o ideal, né, professor? Não é o ideal. Na verdade, não é o ideal, mas é uma pequena ajuda. E essa pequena ajuda é muito valiosa para aqueles que de fato precisam. É muito valiosa mesmo. Mas a gente está falando dos universitários, pensando na nossa graduação, mas temos os docentes, né, na outra ponta, que são fundamentais para a universidade. Né? A gestão, assim como a gestão anterior, tem enfrentado críticas por conta de uma não renovação do quadro, né, por conta da não contratação docente, mas o CEP ele já vem discutindo critérios, né, novos critérios para essa contratação, uma vez que no orçamento para 2020 estão previstas as contratações de 100 novos docentes em regime de turno completo. Eu gostaria que o senhor
pontuasse, né, essas primeiras discussões para culminar nessa definição das contratações agora para 2020 e também que critérios seriam esses ao pensar nos docentes que ingressam na nossa universidade. Bom, nós sabemos que de forma geral, de forma bem geral mesmo e ampla, o ideal seria a contratação do docente na universidade em tempo integral. Nós sabemos isso. No entanto, nós também sabemos que em alguns casos é importante que se haja contratações de profissionais que atuam no mercado de trabalho e possam dar a sua contribuição para a formação do futuro engenheiro, do futuro médico, do futuro advogado, do arquiteto, a gente sabe disso. Bom, juntando tudo isso, nós começamos a pensar numa forma diferenciada de contratação, sem excluir a possibilidade da contratação do tempo integral, mas também abrindo uma possibilidade de contratar mais pessoas por conta do orçamento, porque desde 2014 nós estamos contratando ninguém e conseguimos agora no final de 2018 repensar a contratação e efetivar agora em 2019 e 2020. Em 2019 foram lançados os editais de contratação e agora estão sendo realizados os concursos, né, para que a gente possa contratar esses 100 novos docentes. Estamos contratando sim inicialmente em RTC, regime completo, com a possibilidade de, logo no primeiro ano, o docente que mostrar qualidade, ele possa ingressar também já no RDIDP. Professor, e a discussão que houve em relação ao RTC e RTP, porque algumas universidades julgaram que nessa contratação, para ela seria mais proveitoso, né, em vez de ter um docente em turno completo, ter dois docentes em turno parcial. Houve isso também, porque o turno parcial, ele também existe na universidade, só que a diferença que o turno parcial e o turno completo é que o turno parcial não faz pesquisa. Ele não é obrigado, não é cobrado da universidade nenhum tipo de pesquisa. Nem extensão. Nem extensão, é só aula mesmo. São as aulas da semana que ele tem que vir para dar aula e voltar para o seu trabalho que eles fazem. Ensino de graduação, majoritariamente. Ensino de graduação, normalmente ensino de graduação. E o que aconteceu? Alguns departamentos, algumas unidades que receberam vagas em turno completo, optaram por dividir uma vaga em turno completo para duas em turno parcial. Isso por um lado a gente percebe que é bom para alguns cursos, né, como por exemplo já aconteceu, já foi aprovado no CEP o direito, já foi aprovado no CEP para a odontologia, né, e a gente sabe que é isso. É importantíssimo um dentista vir numa sala de aula, numa atividade didática com os alunos e ensinar o seu dia a dia. Até pela especialização do campo, dele. Né? O desembargador público do Estado que gostaria de contribuir com os alunos em formação no curso de Direito, é excelente isso. Então, para ele, somente as aulas da semana é suficiente. Ele continua fazendo o seu trabalho. Então, e por isso que o CEP está também olhando esse tipo de contratação e permitindo que haja contratação em RTP. No entanto, é caminho futuro para o CEP uma análise, porque não existe ainda hoje, porque como o RTP é contratado, ele é contratado por 12 horas, sem um projeto de pesquisa, pode ser que ele queira passar para RTC ou RDIDP. Só que nós não temos uma resolução que verifique o que ele tem que fazer para passar para a promoção. O RTC já tem isso, porque ele está envolvido na pesquisa e na extensão. Exato. O RTP não tem. Então, é papel do CEP agora pensar numa resolução de passagem do RTP para o RTC e possivelmente para o RDIDP. Professor, pensando nos docentes que já estão na nossa universidade, são docentes contratados no regime de tempo integral, o CEP também fez uma nova regulamentação para concursos, pensando naquele professor que começa como adjunto, passa a ser assistente e depois tem a possibilidade de se tornar professor titular. Que critérios foram esses? Na verdade, o CEP iniciou essa discussão, né? É bom que você pergunte isso, porque nós começamos, mas nós não conseguimos levar adiante. As resoluções, a modificação das resoluções para o concurso de livre docente e o concurso de titular. Era plano de campanha nosso, inclusive eu sempre falei muito, porque eu sou das áreas, de uma área que não é privilegiada com relação a alguns requisitos que são cobrados para se virar livre docente ou titular. Então eu sou matemático e eu sou da área de ciências humanas, porque eu trabalho com história da matemática, né?
Então, dificilmente um matemático precisa de fazer um projeto para desenvolver sua pesquisa. Eu sempre falo para todo mundo, o matemático faz pesquisa com papel e lápis. Não mais que isso. Ele não precisa nem de computador, né? No entanto, para se promover, ele tem que demonstrar que ele fez um projeto para uma instituição, por exemplo, para a FAPESP, então, e recebeu um recurso, né? O matemático não precisa disso. Então, em muitos casos era falso esse pedido, né? Mas para ele se promover, ele precisa provar isso. E por isso que nós pensamos em modificar essa resolução. Mas, infelizmente, a chiadeira geral na universidade de congregações, de sindicatos, de outras pessoas reclamaram tanto que o presidente do CEP resolveu retirar de pauta esse assunto. Então não volta em pauta agora em 2020, professor? Olha, antes da gestão finalizar? Eu gostaria de voltar, se não houvesse tanta chiadeira, porque a gente queria melhorar, mas infelizmente as pessoas não entenderam qual era a proposta do CEP. O CEP queria aprimorar aquilo ali e permitir que aqueles que tinham prejuízos na resolução antiga pudessem chegar... De algumas áreas do conhecimento algumas da áreas. Mas, infelizmente, nós resolvemos retirar porque a gente... Na verdade, foi assim, a gente não queria fazer com que essas resoluções simplesmente atendessem a uma única categoria, né? E a gente queria fazer com que todos pudessem estar enquadrados. Mas, infelizmente, alguns grupos da comunidade não perceberam que a gente estava pensando em aprimorar e melhorar, infelizmente. Professor, um outro assunto também de grande repercussão junto à comunidade foi pensar o planejamento e avaliação da Unesp, né? Então, a cargo da Comissão Permanente de Avaliação da Universidade, a professora Maria Encarnação, que já teve a oportunidade de explicar também como que funcionaria o planejamento, depois a avaliação, a sistemática disso. E o CEP passou, né, esteve aí à frente dessas discussões também junto com a CPA. E eu gostaria que o senhor comentasse, né, o início, né, em que momento nós estamos pensando a esse planejamento e essa avaliação dos departamentos. Também isso faz parte da nossa campanha, né? O professor Sandro e eu, quando saímos em campanha para a reitoria, nós falávamos claramente que nós precisávamos mudar esse processo de avaliação. O processo de avaliação docente não era um processo que permitia ter uma avaliação qualitativa. Nós sabíamos disso, né? E por isso nós investimos nisso, investimos bastante. Fomos nós, na verdade, inclusive com oposição até do sindicato, fomos nós que acabamos com a planilha de avaliação. Foi o CEP que acabou. O sindicato se absteve em algumas votações, não quis levar isso para frente. Mas a gente fez com que isso, porque isso era uma proposta de planejamento nosso, né? Proposta de chapa quando nós fizemos. E nós levamos uma proposta de entender um pouco mais a avaliação por pares, a avaliação interna no departamento. Era isso que a gente precisava. Não é simplesmente uma pessoa preencher um papel e encaminhar um papel, ver quantos pontinhos fez. Isso não é avaliação. A gente que é professor, a gente sabe que isso não serve. Então nós fizemos uma proposta que passasse por dentro dos colegas do departamento e fizesse com que os colegas do departamento pudessem refletir sobre a avaliação de si próprio, né, e do departamento como um todo. Então, isso já está no seu segundo ano, está sendo agora em fase de análise dos 2 primeiros anos. Nós teremos agora, no início do mês de, acho que março ou então abril, uma reunião com todos os chefes do departamento, visando, porque os chefes agora nesse mês de fevereiro, teve a sincronização dos mandatos. Eles iniciaram todos juntos, né? Então agora nós iremos fazer uma reunião com todos eles, visando a análise do que foi feito nos departamentos, nos planejamentos e avaliação dos departamentos, e também o futuro. Isso é novo na universidade, ou seja, uma mudança de paradigma daquilo que nós tínhamos em termos de avaliação. Isso já foi pauta, né, da primeira reunião do CEP de fevereiro de 2020. Exatamente. Também, pensando esse planejamento e essa avaliação. Exatamente.
Professor, em 2019, pensando na organização, sistematização dos departamentos da nossa universidade, também foi um outro processo discutido, um pouco polêmico, de pensar a redepartamentalização, né? Como que ela caminha hoje a partir daquilo que foi pontuado nas reuniões do CEP em 2019? Olha, a redepartamentalização era uma coisa que precisava ser feita porque, bom, por vários motivos. Primeiro, nós sabíamos, e a universidade sabia, que nós tínhamos departamentos que foram criados por cisões e brigas internas em departamentos originários. A gente sabia disso. As duas pessoas brigavam, cada um criava o seu departamento. Essas pessoas saíram, aposentaram, foram embora e os departamentos continuaram. Então a gente sabia disso, que não fazia sentido em alguns casos, porque eles trabalhavam com o mesmo objeto, com a mesma área de pesquisa, com o mesmo curso de graduação. Não fazia sentido ter dois departamentos, sendo que faziam as mesmas coisas. Então a gente sabia disso e por isso nós fizemos uma proposta de redepartamentalização da universidade. Nós tivemos que optar por ter uma ação um pouco mais dura, quando nós, a partir das resistências da redepartamentalização, nós tivemos que optar por usar o artifício que é o estatuto. Porque o estatuto prevê que um departamento não pode ter menos que 10 pessoas. E nós tínhamos muitos departamentos abaixo de 10 e alguns abaixo de 5. Então não faz sentido. Nós temos um departamento cujos membros não conseguem nem compor um conselho departamental, cujos membros não conseguem fazer parte do conselho de curso. Né? Então não fazia sentido nenhum. Mas a universidade respondeu bem. Nós gostamos, o resultado em geral foi bom, né? As pessoas, as unidades, os diretores, aí eu agradeço a todos os diretores que se empenharam com isso. Os diretores mostraram que era possível sim reorganizar os departamentos nas suas unidades. Unidades que sequer precisavam reorganizar, se reorganizaram. Alguns que tinham menos de 10 se juntaram com outros. Ou seja, foi, em resumo, foi positiva. Foi positiva mesmo a unificação, as unificações, reduziu uma quantidade de departamentos e nós temos agora departamentos que estão mais afinados com o curso no qual eles atuam. Pensando nesses cursos, então, no vestibular, as formas de ingresso da nossa universidade, a gente conversa daqui a pouco. Tá bom. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp está de volta hoje conversando com o vice-reitor da universidade, o professor Sérgio Roberto Nobre. Professor Sérgio, nós falamos sobre as ações do CEP majoritariamente vinculadas a uma nova sistematização de alguns processos dentro da universidade. E em 2019 houve uma discussão relevante acerca da graduação, no sentido de pensar um vestibular, né, que iria ser realizado no final do ano para ingresso agora em 2020. Um dos primeiros aspectos que também recebeu crítica da comunidade foi pensar uma sincronização do vestibular. Então, extinguindo o vestibular do meio do ano para uma única entrada do vestibular realizado em novembro e dezembro. Eu gostaria que o senhor falasse, né, o que passou a decisão do CEP para que houvesse essa sincronização. Olha, na verdade, nós tivemos que fazer essa sincronização porque nós estávamos despendendo muito esforço para pouca coisa, que era o vestibular do meio do ano. O vestibular do meio do ano, que atendia apenas 9 cursos, se eu não me engano, era o esforço demandado, não só pela Prograde, mas também pela VUNESP, é muito alto. Então, e a gente percebia que não compensava esse vestibular, inclusive financeiramente. Nós temos que pensar nisso, porque nós não podemos ter prejuízo. Né? A VUNESP ela precisa ter também a sua... E tinha prejuízo, todo ano tinha prejuízo. E aí o CEP começou a repensar numa forma de sincronizar os vestibulares. Por que não? Os cursos poderiam iniciar no meio do ano, assim como estão iniciando alguns cursos. No entanto, o vestibular seria único, né? Como acontece na maioria das universidades. Né? O vestibular é único, e não vestibular a cada 6 meses, né? E, bom, isso fez com que alguns cursos também modificassem o ingresso,
né? Dos 9 que nós tínhamos anteriormente, agora são só 4 ou 5 que continuam no meio do ano. Os outros iniciaram, pularam o meio do ano e foram para o início do ano. Mas eu acho que no todo foi bom isso aí sim, porque nós tivemos que rever a forma de ingresso na universidade. Pensando nessa forma de ingresso, também o vestibular 2020, ele apresentou novidades que são formas alternativas de ingresso, por meio de competições científicas e por meio do edital do Enem. A professora Gladys, ela teve a oportunidade de participar aqui do Gestão Unesp, antes de ser divulgado o edital do Enem. Então, como o senhor participa fazendo o fechamento desse ciclo do Gestão Unesp, eu gostaria que o senhor pontuasse, né, o porquê dessas decisões e o resultado que a gente obteve, uma vez que a gente já encerrou o processo de chamada do vestibular 2020. De fato aconteceu isso. São dois assuntos. O primeiro das Olimpíadas Científicas, né, que os alunos detentores de medalhas de Olimpíadas, eles poderiam se inscrever em cursos que estavam oferecendo vaga para eles, né? Isso teve uma procura alta, no entanto, não teve uma confirmação alta. A procura foi alta, mas a confirmação, eu verifiquei isso ontem na Prograde, não foi muito aquém do esperado. Esperamos que nas próximas versões do vestibular isso se aprimore e melhore, mas os alunos se inscreveram, a gente viu que teve uma procura alta para alguns cursos. A professora Gladys, no momento da entrevista dela no Gestão, ela comentou isso, que a procura estava muito representativa. Mas, no entanto, a confirmação na matrícula não. Eles se inscreveram apenas, mas depois, na hora de confirmar a matrícula, não foi tão alto assim como esperado. Mas temos muitos alunos que se inscreveram, detentores de medalhas olímpicas, de Olimpíada Científica. No caso do Enem, as vagas que sobraram em cursos começaram a ser preenchidas por alunos que fizeram apenas o Enem, não fizeram o vestibular da VUNESP, né? E sim, também temos alguns resultados positivos. Esperamos aprimorar. Eu acho que a Prograde agora vai analisar os resultados de inscrição, de efetiva matrícula, para depois aprimorar. Eu acho que é um início. Iniciamos uma nova fase. Professor, e outras duas grandes discussões, né, que saem desse âmbito da graduação, mas que são suporte ao ensino, é o que a gente até então nominava e continua nomeando, mas agora com uma nova resolução, as unidades auxiliares. Bom, unidades auxiliares também, projeto de campanha do professor Sandro e minha, que nós sabíamos, porque eu fui membro da comissão de avaliação das unidades auxiliares no passado, e nós sabíamos que tinha uma distorção muito grande. O que existiam eram unidades auxiliares chamadas de unidades auxiliares que não eram iguais no todo. Porque nós existíamos desde, antigamente, até o hospital das clínicas era uma unidade auxiliar. Desde o hospital veterinário, fazenda, até um laboratório de pesquisa que a gente considera um laboratório que não é uma unidade auxiliar. Então, o que nós fizemos? Tivemos que fazer uma nova resolução para que eles se enquadrassem, né? E nisso nós criamos novas modalidades de, entre aspas, unidades auxiliares. Unidades auxiliares ficarão apenas aquelas que de fato comprovem efetiva participação do aluno de graduação na sua unidade, né? Efetiva participação. E a gente ao ensino, professor? Ou isso... Ensino. Não pesquisa, ensino. E não é, a participação na unidade auxiliar é ligada ao ensino. Por exemplo, o aluno do curso de agronomia, ele participa na fazenda, que é uma unidade auxiliar, de uma atividade didática. O aluno ligado ao veterinário, ele participa no hospital de uma atividade didática. É isso que eu quero dizer, uma efetiva participação, né? E não um simples aluno que tem uma bolsa de iniciação científica e vai no laboratório que é chamado de unidade auxiliar. Isso não é efetiva participação dos alunos, é de apenas alguns, né? E como se dará essa regulamentação, professor? Esses até então órgãos chamados de unidades auxiliares, eles vão ter que se adaptar, apresentar um projeto para vocês? Sim. Já estão se adaptando, algumas já foram comprovadas como unidades auxiliares, outras nós temos agora um prazo de revisão. Eles estão se adaptando, aqueles que de fato comprovarem que são unidades auxiliares mesmo, serão consideradas
e continuadas como unidades auxiliares, e as outras que não são comprovadas como unidades auxiliares poderão se enquadrar outros modos de organização dentro da unidade que eles estão, né? Que são núcleo de pesquisa, centro de pesquisa, centro multidisciplinar. E laboratórios. E laboratórios, em geral. Paralelo às unidades auxiliares, também as unidades complementares passaram por uma nova resolução, aprovada, inclusive, na primeira reunião do CO de 2020. Eu gostaria que o senhor pontuasse quais são essas modificações e como que isso vai caminhar agora ao longo de 2020. Também da mesma forma que nós pensávamos nas unidades auxiliares, pensávamos também nas unidades complementares. Fizemos uma nova resolução no espírito nosso de adequar as unidades complementares, e nós dividimos em três fases: unidades complementares, que são aquelas que atuam com pesquisa e inovação, aquelas que são multidisciplinares e algumas que são superiores em geral, que atuam de forma geral em outras coisas, mas podem existir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo no lugar que eu estou. A rádio e TV é considerada uma unidade complementar, só que ele é muito diferente do IFT, por exemplo. É muito diferente. Eles não podiam ser julgados pelo mesmo parâmetro. A rádio e TV é importante? Sim, é de extrema importância. Só que ela não pode ter o mesmo padrão de julgamento do que o IFT. Então, por isso, nós tivemos que modificar. Porque as unidades complementares, elas estavam até muito vinculadas às discussões da Câmara da Central de Pesquisa da Universidade, porque era esse vínculo, né? Tinha que ter realização de pesquisa. Exatamente. Então, por isso que nós estamos agora adequando tudo e pensamos também em tudo que existe já, para que eles possam se enquadrar dentro das novas modalidades. Professor, pensando nessas modalidades também, né? Vocês pensaram em normas agora em 2020, pensando em centros multidisciplinares, centros de pesquisa e núcleos acadêmicos, né? Então, o senhor falou um pouquinho de cada um deles que está ou vinculado a um departamento, a uma diretoria, a uma faculdade. Então, como que se deu essas novas normas, né, vigentes agora, a partir de 2020, aprovadas pelo CEP? Exatamente aquilo que eu havia dito. Aquelas unidades auxiliares que não se enquadram como unidade auxiliar, que vão deixar de existir como unidade auxiliar, eles vão continuar fazendo tudo aquilo que eles fazem. Só que eles vão agora se adaptar a uma nova regra, uma nova regulamentação ligada às suas unidades. Por isso, esses centros, núcleo de pesquisa, centro multidisciplinar, por isso. Certo, professor. Então, a gente conversa daqui a pouco sobre essas novas definições, aquilo que a gente pode esperar do CEP nesse último ano de gestão. Obrigado. O Gestão Unesp faz mais uma pausa e já volta. O Gestão Unesp está de volta, apresentando as ações da universidade com o vice-reitor, o professor Sérgio Roberto Nobre. Professor Sérgio, nós falamos majoritariamente sobre a graduação, aquilo que está envolvido, né, pensando no vestibular, nos nossos cursos de qualidade. E um dos tópicos também que o CEP tem discutido é o tempo de integralização dos cursos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Esse assunto é um assunto que já está na pauta do CEP há pelo menos 5 anos. Né? Ele foi e voltou, foi para o Conselho Universitário, voltou, porque não existia uma unificação no tempo máximo que o aluno podia ficar nos diferentes cursos da Unesp. Por exemplo, no curso eu vou dar um exemplo que pode não ser verídico, mas vou dar um exemplo. No curso de letras de Araraquara, o tempo máximo do curso de letras para o aluno é diferente do curso de letras de São José do Rio Preto, do IBILSE. Então, isso não poderia acontecer. Então, nós precisávamos pensar numa unificação para a universidade como um todo. E teve discussão no CEP com relação, primeiro na CCG, na Câmara. A Câmara, depois de uma sondagem nos diferentes cursos da universidade, a Câmara optou por colocar na verdade, foi mais ou menos que empate, colocar um tempo de integralização de 1,5 vezes do mínimo que o aluno poderia ter que fazer o curso. Então, um curso de 4 anos, o aluno teria no máximo 6 anos. Né? Então, isso foi discussão, porque a gente sabe que em alguns cursos de 4 anos, o aluno
precisa, às vezes, de 5, porque o primeiro, às vezes, é só uma adaptação dele no curso, a gente sabe disso. E eu vou falar como matemático. Muitas vezes o matemático precisa de mais do que 5 anos para terminar um curso. Nós sabemos que outros cursos, eles não precisam disso. Em 4 anos eles terminam, né? Então vai acontecer assim. Foi aprovado na última reunião do CEP, 1 ano e meio. Curso de 4 anos passa para 6 no máximo. Curso de 5 anos passa na verdade, vai para 7,5, mas aí pula para 8, porque o meio não é contado. E o curso de 6 anos vai para 9. Né? Então, é isso que foi aprovado no último CEP. Esperamos que isso seja tranquilo para os alunos entenderem que nós estamos preocupados também com o tempo dele na universidade. Ele Mas não isso pode vai valer a partir dos alunos que ingressarem agora. A partir dos alunos que ingressam agora. Os alunos não podem pensar também que eles podem ficar eternamente na universidade porque nós estamos trabalhando com dinheiro público e o dinheiro público tem que ser muito bem controlado e é isso que a gente pensa. Professor, na dimensão do ensino, né, o que envolve a nossa pós-graduação, a professora Thelma já comentou aqui no Gestão Unesp que foi aprovado, né, no início de 2019 um novo regimento, né, geral da pós-graduação da universidade, que aí agora os programas estão fazendo seus próprios regulamentos internos. Né? Qual que é a vantagem de se pensar, né, uma nova regulamentação para a pós-graduação, né, no momento em que também se discute a fusão dos nossos programas, que é a pauta, né, da ProPG? Não, de grande valia, esse processo foi iniciado na gestão ainda do professor João Lima, depois vem com a professora Thelma e dá continuidade. O regulamento, o novo regimento da pós-graduação, ele vem mostrar que muitas coisas que acontecem na pós-graduação poderiam ser omitidas, ser oprimidas. Né? Na verdade, se você não precisa ter uma quantidade enorme de cursos, de disciplina na pós-graduação. Né? Nós sempre questionamos isso, o professor Sandro, nós sempre questionamos que muitas vezes não faz sentido você ter na pós-graduação uma disciplina que é a repetição da graduação. A pós-graduação tem que ser algo mais. Ou mestrado e doutorado repetirem a mesma disciplina. Ou então, mesma coisa. Então, a gente tinha que ter coisas diferenciadas. Então, por isso, foi feito um novo regimento da pós-graduação e agora os cursos estão se adaptando. Agora estamos em fase de finalização dos regimentos e eu acredito que isso é um ganho. Isso é um ganho também pensando que nós estamos com um processo de tentativa de unificação de cursos, porque da mesma forma que os departamentos, nós falamos dos departamentos, que por conta de uma desavença interna entre pessoas, se criou um departamento aqui e outro lá, a pós-graduação aconteceu a mesma coisa. Então, muitas vezes se criou um departamento para chamar de seu. Né? A pessoa criou esse departamento, um programa de pós-graduação para chamar de meu. Então, isso a gente sabe que existem programas que poderiam estar juntos e isso fortalece o programa. Então, vamos ver se a gente consegue sucesso nessa empreitada que está sendo feita junto aos programas de pós-graduação. Professor, né, pensando nas outras dimensões, né, a pesquisa e a extensão, né, muitas das atividades elas são propiciadas a partir de convênios. Né? Essa gestão fez uma marca representativa de um convênio, né, da Unesp com o Santander, abarcando aí 5 grandes áreas do conhecimento em projetos específicos, que em alguns momentos eles também né, se interligam. E eu gostaria que o senhor pontuasse, né, essa nova norma, né, de se pensar o estabelecimento de convênios para a universidade. O mais importante é que nós estamos acabando com a burocracia excessiva. Nós fizemos agora uma nova resolução, retirando passagens de um convênio por órgãos colegiados, retirando e facilitando o máximo. Um convênio que às vezes antigamente demorava 1 ano para iniciar e terminar só a tramitação, agora nós podemos fazer em 1 mês. Então isso é muito importante. Não precisa mais de reunir o órgão colegiado. Os convênios não irão mais passar pelo CEP nem pelo Conselho Universitário, só em casos de necessidade extrema vão passar, porque senão o próprio encaminhamento já libera o convênio e isso facilita, porque muitas vezes a universidade ela carece de uma pressa, porque o interessado, que é o externo, ele tem interesse em que aquilo aconteça logo e a burocracia estava parando. Então agora acredito que, e porque nós temos agora também um novo sistema que já está no ar, né, o sistema de convênios.
Então, essa informatização também, que foi algo que a reitoria conseguiu para unificar sistemas nas diferentes unidades, né, também propiciar uma reforma administrativa, que o professor Bill já apontou aqui também no Gestão Unesp, tudo isso tem sido muito positivo, de também trazer a universidade para esse cenário contemporâneo das tecnologias. Exatamente, é isso que nós estamos fazendo. Felizmente, nós estamos conseguindo. Claro, é dificultoso, porque você precisa de profissionais que trabalhem nos sistemas, mas a gente está conseguindo. Professor, para a gente poder finalizar, então, nós já antecipamos algumas das discussões, porque a primeira reunião do CEP foi feita antes desta nossa conversa, mas o que ainda desafia a nossa universidade? Se a gente olhar para a Unesp, suas 34 unidades nas 24 cidades, né, daquilo que vocês planejaram lá no final de 2016, quando iniciaram a campanha, o que ainda está desafiando a Unesp? Principal desafio, nós precisamos parar de fazer o mesmo e começar a modernizar. Eu acho que, é claro que os órgãos colegiados, o CEP poderia contribuir bastante, mas a principal contribuição deveria vir das unidades. Nós estamos num mundo novo, o mundo da informática, o mundo das mídias, né? O aluno que antigamente sentava na sala de aula e assistia a aula pacientemente, hoje ele já não é mais paciente, né? Ele já não aguenta mais ouvir o professor falando e escrevendo na lousa. Nós precisamos mudar. Então, o principal desafio é mostrar que a universidade precisa de dar um up, dar um avanço em termos de modernidade. É claro, sem nunca perder a essência da universidade. Porque é na universidade que se trabalha o pensamento, que se trabalha o desenvolvimento de ações cognitivas. É lá que a gente está. Então, a gente precisa fazer com que os alunos criem mais e repitam menos. Então, esse é um desafio não só para a universidade, mas para o mundo, mas principalmente para o mundo educacional. Criação, dar asas para os alunos que eles conseguem ir muito longe. Infelizmente, muitas vezes, os professores seguram os alunos e nós precisamos fazer com que os órgãos colegiados, o CEP, comece a pensar em forma diferenciada de enxergar o currículo da universidade. Professor, na nossa primeira entrevista do Gestão Unesp, logo após que vocês assumiram a reitoria, vocês criaram um slogan que seria a Unesp 2020, a Unesp que queremos deixar para a comunidade. Para a gente poder fazer esse balanço na nossa última entrevista, no fim de 2020, quando vocês entregam a gestão, que marca é essa que vocês querem deixar? A marca de que nós conseguimos, pelo menos, dar um caráter de planejamento para a universidade. Nós precisávamos disso. Nós vimos que muitas coisas que aconteceram na universidade e que não deram certo é porque foram mal planejadas, né? Nós não podemos simplesmente pensar numa universidade que é futuro sem um planejamento anterior. E por isso a nossa chapa falava em planejamento. Nós tínhamos como ponto inicial é que tudo nós tínhamos que planejar. E essa marca que nós conseguimos colocar o nosso planejamento, porque qualquer ação requer uma reflexão anterior profunda. E eu acho que nós conseguimos deixar isso aí. É uma marca que vai ficar para os próximos gestores. Professor Sérgio, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, desejando bons trabalhos nesse último ano a você e a toda a equipe que está envolvida no gabinete. Muito obrigado, sou eu que agradeço. Muito obrigada. O Gestão Unesp fica por aqui, acompanhe o debate acerca das ações da universidade ao longo de nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.